Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho nós vemos um milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, onde através de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de aproximadamente 5.000 homens e ainda sobra alguns cestos com o resto, dos pães. E um aspecto interessante deste Evangelho que me chama a atenção é o olhar de Jesus para aquela situação. Nós vemos, por um lado, os discípulos nervosos, mal-humorados, com o pedido de Jesus, alimentar aquela multidão. Um se viu sem condições, o outro descobriu que eles tinham ali 5 pães e 2 peixes, mas aquilo era insignificante diante da multidão. E por outro lado, nós vemos Jesus, que pega aquele pouco, ou perante a multidão aquele nada, e abençoa e dá graças, e agradece a Deus por aquele pouco. Isto é interessante porque nós vemos um paralelo entre a nossa sociedade de hoje, onde nós somos educados a perceber aquilo que nós não temos, aquilo que falta. Toda a propaganda, toda a mídia social gira em torno disso, em nos oferecer sempre aquilo que não temos, em nos oferecer um ideal, um protótipo, uma meta de vida, uma meta de consumo que nós não temos. Se eu compro o celular top hoje, amanhã ele cai em desuso, amanhã ele já
é superado por outro, e assim em todas as áreas. Sempre existe algo que eu não tenho. Sempre existe algo pelo qual eu devo conquistar, eu devo correr atrás. E isso alimenta essa frustração, isso alimenta esse mau humor. E por outro lado, nós vemos Jesus, que reconhece naquele momento que se tem. Havia uma multidão e havia aquela quantidade de alimento. Jesus, em vez de murmurar, de reclamar, ele agradece. Ele dá graças, ele bendiz aquele pouco. E diante da gratidão, diante do bem-dizer, do louvar, nós vemos um milagre acontecendo. Aqui, meus irmãos, Jesus nos convida à gratidão pela vida. Nós somos acostumados a viver pensando no depois, pensando no que virá. E nós acabamos deixando o que nós temos, o que é real, o que já está em nossas mãos. Por isso, abramos os nossos olhos para reconhecer o que temos, o que é real em nossa vida, as bênçãos, as graças, a providência de Deus que se manifesta no agora, que se manifesta no hoje. Reconhecemos as pessoas, o amor que nós temos, a bondade que nos cerca e até mesmo os bens que nós temos no agora. E bendizemos, agradecemos, louvemos a Deus por tudo isso, porque é nessa gratidão que nós conseguimos plantar realmente aquilo que vale a pena, plantar realmente aquilo que permanece, aquilo que fica. Alimentemos então esse coração agradecido, esse coração grato pela vida, pela existência e pelo hoje, que é o maior bem que nós temos. Ó Jesus amado, Jesus querido, neste dia pedimos que o Senhor nos ensine a ter esse olhar agradecido, esse olhar capaz de reconhecer todos os bens que nós temos, embora muitas vezes sejam pequenos, até mesmo insignificantes. Mas dai-nos a graça de reconhecer, e não só reconhecer, mas agradecer por aquilo que temos, aquilo que realmente dá sentido à nossa vida, para que assim nós possamos caminhar em sobriedade, em gratidão e em felicidade, cultivando os pequenos detalhes da nossa vida, detalhes que fazem toda a diferença e transformam a nossa existência. Dai-nos um olhar igual ao teu. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Catarina de Sena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.